Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje é a aula 26 do arranjo que eu estou gravando do material do Ian Guest. Esses estudos que eu estou fazendo aqui do Ian Guest, compartilhando com vocês. O livro de arranjo do Ian Guest, a aula 26 hoje, a gente está gravando, vai estar na página 30, tá bom? Esse material do Ian Guest é muito bom de arranjo, porque você vai trabalhar bastante informações para você construir o seu arranjo. Toda informação teórica, para depois você começar a colocar na prática tudo isso, né? E essa aula é uma aula muito interessante, que é a aula de exercícios. A aula 23 que eu gravei, depois vocês procuram aí, aula 23, arranjos. Tá marcado, aula 23, arranjos. Coloca Scott Oak, aula 23, arranjos. Ela fala sobre tons relativos. Nesta aula, você vai fazer um exercício para ver se você realmente aprendeu os tons, na verdade, vizinhos, né? Tons vizinhos. Tem o tom relativo, vizinhos, tom vizinho indireto, né, tanto os maiores como os menores, e o tom homônimo. Então, é para ver se você realmente aprendeu. Recapitulando, se você puder assistir, assista novamente a aula 23, que lá você vai ter uma noção mais ou menos do que é tom vizinho direto, vizinho indireto, tom homônimo e tons relativos. Tem o tom base, que é o principal começo, primeiro, né? Então, explicando de uma forma antes de você fazer o exercício. Os tons vizinho direto, maior, por exemplo, pegando como base um tom maior, você vai ter um tom maior como base. Por exemplo, o Dó maior. O Dó maior, ele é o tom base. O próximo tom vizinho direto, ele vai começar um novo tom do quarto grau, seria o Fá. Então, Fá é o próximo tom vizinho direto, só que você não conta como quarto grau, você só para localizar ali, achar. Chegou no quarto grau, o Fá, na verdade, vai começar a ser o novo tom, então ele é o primeiro grau. Então ele é o tom vizinho direto de Dó. Se você observar em Dó, na crave de Dó, na armadura da crave de Dó, não tem acidentes, não tem sustenido. E na crave de Fá, na crave de Fá não, aliás, na crave de Sol, pode ser crave de Sol, crave de Fá, mas no tom, vamos falar do tom. No tom de Fá, nós temos um bemol na armadura de crave. E no tom de Dó, nós temos 0 bemóis, 0 acidentes, sustenido ou bemol. Então, se você observar, entre Dó e Fá, tem a diferença de um acidente. Dó, ele não tem nada, e Fá tem um bemol. Então, todo vizinho direto, ele vai ter a distância de um acidente de diferença. Por exemplo, se fosse um tom de Ré, Ré maior, o tom vizinho direto de Ré é Sol. O Ré maior tem 2 sustenidos, o Sol só vai ter um sustenido no tom de Sol. Então, ele sempre vai ter a diferença de um acidente. Esse é o tom vizinho direto, primeiro vizinho direto. Tem o segundo vizinho direto. O segundo vizinho direto, ele também vai ter a diferença de um sustenido, só que a mais. No caso, por exemplo, o tom de Dó, o próximo vizinho direto de Dó é Sol. Então, o Sol também tem um sustenido, o tom de Sol, e o Dó não tem nenhum. Então, você pode ver que eles são vizinhos diretos também. Então, tem 2 vizinhos diretos. Tem um vizinho direto que, no caso, tem um bemol, e o outro vizinho que tem um sustenido de diferença, né? Então, por exemplo, o Dó ele é 0 e o Fá tem um bemol. O tom de Dó é 0 e o Sol tem um sustenido. Então, o Fá e o Sol são tons vizinhos diretos de Dó. E os vizinhos indiretos são os relativos. Por exemplo, o tom de Fá ele tem um acorde relativo menor. O relativo menor de Fá, ele está um tom e meio abaixo. É o Ré menor do Fá. Esse Ré menor, ele é um vizinho indireto do Dó.
E o Sol maior, ele tem um relativo menor, um tom e meio abaixo, é o Mi menor. Então, o Mi menor também é vizinho indireto do Dó. Então, os vizinhos indiretos, eles são os relativos dos vizinhos diretos. E o vizinho, o tom relativo direto, o tom relativo sem ser direto, o tom relativo normal do tom base, é o próprio Dó, né? É um tom e meio abaixo, Lá menor é o próximo tom relativo. O relativo do Dó. Agora vamos falar do homônimo. Tom homônimo, por exemplo, Dó maior. O tom homônimo de Dó maior é o mesmo que Dó menor. Os tons homônimos terão 3 acidentes de diferença. Então, por exemplo, o tom de Dó maior, ele não tem nenhum acidente. O tom de Dó menor, que é tom homônimo de Dó, todo tom homônimo ele tem a mesma tônica, só que um é maior, outro é menor. O Dó maior, ele é 0. O Dó menor, ele vai ser 3 bemóis. Então, o tom de Dó menor vai ter 3 bemóis. Então, você vai ver que tem 3 acidentes de diferença. No tom de Dó é 0, zerado, não tem nenhum acidente. E no tom de Dó menor tem 3 bemóis. Então, esses são tons homônimos. Qualquer tom homônimo vai ter 3 bemóis ou 3 sustenidos de diferença. Por exemplo, vamos falar do Ré maior. O tom de Ré maior, ele tem 2 sustenidos. Não é isso? Tom de Ré maior. O tom homônimo de Ré maior vai ser Ré menor. O Ré menor, no tom Ré menor, ele vai ter, se você analisar bem, vai ter um bemol, né, que é o Lá bemol, aliás, Si bemol, o tom menor natural, né, que eu estou falando. Então, ó, o tom de Ré menor, na verdade, vai ter um acidente de diferença. Vai ter um bemol. E o Ré vai ter 2 sustenidos. Nesse caso aqui, deu um acidente de diferença. Um tem 2 sustenidos e o Ré menor tem um bemol. Na verdade, então, ele tem um acidente de diferença. Né? Eu falei errado. Nesse caso, ele tem um acidente de diferença. Na verdade, vai ter 3, na verdade. Né? Porque, por exemplo, o tom de Mi maior tem 4 acidentes. O Mi menor tem um acidente. Né? No caso do Ré vai dar uma diferença aí, porque o Ré tem 2 sustenidos e só vai ter um acidente. Mas no caso do Mi vai ter 3 mesmo, né? Deixa eu ver. Mi maior, por exemplo, 3 sustenido. Mi menor, 1 sustenido. Então vai dar... Mi maior, na verdade, tem 4 sustenido. Falei errado. Mi maior tem 4 sustenido. Mi menor tem 1 sustenido. Então 4 menos 1 dá 3. Só no caso do Ré maior, que misturou aí sustenido com bemol, deu 1 só de diferença. Mas se pegar, por exemplo, o tom de Fá maior e o tom homônimo Fá menor, o Fá maior tem um bemol. E o tom homônimo Fá menor tem 4 bemóis. Né? Então vai dar 3 de diferença. 4 menos 1, 3. O Fá menor tem 4 bemol, o tom de Fá menor. E o tom de Fá maior tem 1 bemol. Então, você pegar 4 menos 1 dá 3. Então, é bem interessante. Aí, o que eu vou passar para vocês agora é os exercícios. Você vai fazer assim, ó. São 5 colunas. Pode anotar aí no caderno. Pega um caderno, uma caneta, para vocês anotar. A primeira coluna é vizinhos direto. Anota aí. Segunda coluna, vizinhos indireto. Terceira coluna, relativos. Quarta coluna, homônimos. E quinta coluna, nenhum. Não tem nenhuma relação de vizinhança. Então, vocês vão dar o resultado assim das colunas. Por exemplo, coluna 1, vizinhos direto. Coluna 2, vizinhos indireto. Pausa o vídeo e escreve isso aí. Coluna 3, relativos. Coluna
4 homônimos, tons homônimos, e coluna 5, nenhum. Então agora eu vou fazer as perguntas. A primeira, o A. Pergunta A. Fá menor e Lá bemol maior, em qual coluna está? Ele é vizinho direto, indireto, relativo, homônimo ou nenhum? Aí vocês pausa aí, pense, raciocina, faz um quadro e responde. Esse material, adquira ele original, vale a pena você ter esse material do Ian Guest. Tem a página lá, tem os exercícios para você fazer, ó, e colocar as colunas, beleza? Aí para você fazer os exercícios, né? B. Si maior e Sol sustenido maior, em qual coluna está? Ele é direto, indireto, relativo, homônimo ou nenhum? Sol maior e Si bemol menor, em qual coluna está? Ré maior e Fá maior, em qual coluna está? Mi bemol menor e Mi bemol maior, em qual coluna está? Mi bemol menor e Ré bemol maior, em qual coluna está? Lá maior, aliás, Lá menor e Ré menor, em qual coluna está? É vizinho direto, vizinhos relativos, ou é relativo, homônimo ou é nenhum? E para terminar, a última. Si maior e Ré sustenido menor, em qual coluna está? Na primeira coluna, que é direto, vizinhos indiretos, relativos, homônimos ou nenhum. Beleza? Um abraço. Pausa o vídeo e escreve aí, risca aí. Tenta entender bem o que eu expliquei sobre o que é vizinho direto, vizinho indireto. Lembrando, ó, o tom base, pega o tom base. Se você pegar o 4º grau e o 5º grau do tom base, você vai ter os vizinhos diretos, certo? E esses vizinhos diretos do 4º grau e do 5º grau do tom base, que eles vão passar a ser 1º grau, vão ter os vizinhos, vão ter os relativos. Os relativos deles são os vizinhos indiretos. E o relativo do tom base não é vizinho, porque já é relativo do próprio tom base. E tem o tom homônimo, que ele tem a mesma tônica, só que um é maior e outro é menor. Beleza? Tanto você pode pegar o tom base como um acorde maior, como você pode inverter o processo, pegar o tom base como um acorde menor e fazer a relação do mesmo jeito. Beleza? Um abraço a todos. Espero que vocês tenham compreendido e que aprendam muito nessa aula aí. Compartilhe o vídeo, ajude a crescer o canal. Tamo junto, meus irmãos.